Você quer ver uma forma bem massa de salvar umas plantinhas que iam ser destruídas? Então dá uma olhada nesse terrário maravilhoso que agora acompanha o nosso cenário aqui do Guia da Floresta. Esse daqui é um ecossistema que eu criei para conseguir trazer aqui para casa algumas das plantinhas mais incríveis e bonitinhas que eu acabo encontrando no meu trabalho como dia a dia de identificador botânico. Ah, mas isso é proibido! Sim, é proibido coletar umas orquídeas, é proibido coletar plantas sobre algumas circunstâncias. E nesse vídeo você vai descobrir algumas das situações em que isso é possível. Vai ser o melhor terrário do mundo? Não. Será que eu já montei algum terrário na minha vida? Também não. E será que eu sei o que eu tô fazendo? Olha, eu acho que eu sei, tá? Mas o mais importante é que se der certo e se der errado, você vai conferir todos os pormenores aqui nessa nova saga no Guia da Floresta. Diferente de qualquer outro terrário que você vai encontrar por aí, que são feitos exclusivamente com terra e substratos esterilizados e sem vida de lojas de paisagismo, esse terrário aqui é feito completamente de partes de florestas verdadeiras. E o que tem de importante nisso? Das cascas de árvores, do solo de florestas e até no meio das raizinhas ali das plantas coletadas, a gente vai encontrar uma porrada de coisa que vai acontecendo conforme o tempo for passando. Então, tipo, coisas que a gente não planejou, inseto, fungo, planta invasora, mofo, qualquer coisa que vai acontecer, e eu acho que essa é a graça desse projeto. Sem mais delongas, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal e você está assistindo ao Guia da Floresta. Já deixa o seu like e se inscreva porque você finalmente chegou ao lugar das plantas, florestas, meio ambiente e muito mais. Capítulo 1, onde foi que eu arranjei essas plantinhas? E para isso a gente precisa sair do estúdio e ir para o meio do mato. Como vocês podem ver, a gente está aqui prestes a fazer a nossa coletinha das plantas que vão entrar no terrário. E aí é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, tanto nas minhas redes sociais quanto aqui mesmo nos comentários, como que funciona essa parte de coleta de plantas? Eu posso coletar plantas? Eu posso ir no meio do mato e pegar as plantinhas para fazer alguma coisa com elas? Ou isso é algo fora da lei? E aí a gente precisa separar em quais situações que isso é permitido, porque tem algumas situações que sim. Quer dizer, vamos começar de novo. Via de regra, isso é sim proibido. Como uma pessoa que tá aqui levando a informação para você, que a gente tem um canal aí de informação e divulgação científica, a gente precisa levar isso muito a sério. Então a gente, primeiro, não queremos que as pessoas simplesmente saiam e comecem a catar planta no meio do mato, porque existem algumas situações em que isso é permitido, tá? E se você conseguir discernir isso, tudo bem, mas a maioria das pessoas não consegue entender. Então, primeiro, qual que é o objetivo dessa coleta? Ela tem um objetivo comercial? Então, por exemplo, se eu vier numa floresta e eu coletar uma orquídea, eu vou vender isso? Se você for vender, isso já é um grande problema, você não pode fazer isso, tá bom? Porque isso, as pessoas que têm loja de paisagismo e tudo mais, elas sabem a quantidade de licença que você precisa tirar para você fazer coleta de matrizes, coleta de semente, coleta de espécime, tá bom? Isso é bem complicado. Então, para venda, né, para você lucrar em cima disso, proibidíssimo. Uma outra situação é que você não deve fazer coleta de plantas dentro de áreas protegidas, como unidades de conservação. Então, por exemplo, se você está num parque, você não deve coletar plantas. Existem sim algumas categorias de parques de unidades de conservação que você até pode fazer, mas a maioria das vezes a gente nem sabe que está em qual unidade de conservação que a gente está. Então, cara, se você estiver num lugar ali que tem plaquinha, que tem centro de visitantes e tudo mais, provavelmente é uma área protegida. Então eu não recomendaria você fazer coleta de nenhuma planta ali, mesmo se for a mais comum, tá bom? Mesmo a gente que é botânico, que faz coleta para tombar e levar no herbário e tudo mais, que inclusive eu fiz um vídeo aqui, um react de um herbário muito da hora lá no Reino Unido, que tá aparecendo nesse vídeo aqui para você. Mesmo nesses casos, se a gente quiser entrar numa unidade de conservação para coletar uma planta para um fim científico, a gente precisa muitas vezes pedir uma licença para o órgão ambiental que gere aquilo ali, tá? Então tome muito cuidado. Uma outra coisa também que as pessoas têm que prestar atenção é a espécie. Muitas vezes as pessoas não sabem identificar as plantas. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu vou coletar micro-orquídeas, parece que é uma coisa super rara, que não sei o que, uma micro-orquídea, mas não, uma coisinha bem comum aqui nessas terras geladas e úmidas aqui de Curitiba, né? Lá de onde eu venho, por exemplo, que é São José do Rio Preto, que é a floresta estacional, ou até outros lugares tipo Cerrado, cara, vai ser muito quente e não vai ter tanto epifitismo, né? Aqui é muito úmido, aqui é bem fresquinho, então, cara, você olha em qualquer pedaço de pau, assim, você consegue ver um pouco de epifitismo, tá? Daqui a pouco eu já mostro pra vocês, ou eu tô colocando num outro take aí, só pra não perder o raciocínio. Aqui a gente tem bastante epifitismo, quer ver, ó? Olha só isso daqui, só essa árvore tombada aqui, se você for ver, meu, é lotado de epífita, tá vendo? Olha aqui, é tudo epífita.
Então, se você tá nessas regiões que é muito seco, uma micro-orquídea ali, um negócio pode ser algo raro, mas nessas regiões que a gente tá, maioria do mato, cara, se já der uma sombreadinha e tiver um pouquinho de umidade, você já vai começar a ver algumas aciânteras, você vai começar a ver algumas gomesas. E uma última coisa, eu trabalho como identificador botânico, então às vezes existe um proprietário de uma área e ele quer cortar uma área. A gente não pode ser ingênuo, as pessoas elas vão querer cortar mato, tá bom? E aí cabe a mim e outras pessoas que trabalham com gestão ambiental de florestas a ir lá na área, fazer um inventário das plantas e direcionar esse corte para uma área que vai causar menos impacto. E mesmo nessa área que vai ter um impacto, a gente precisa ver o que vai ser feito de compensação ambiental. Aí você vira e fala para mim, pô, mas como é que pode você aí levantar a bandeira da conservação e gostar tanto de mato e trabalhar com corte? Isso realmente me incomoda, tá? Por um lado, tanto que eu prefiro viver a vida como uma pessoa que cria conteúdo, que faz divulgação científica, né? Que fala de meio ambiente aqui para vocês. Inclusive é por isso que eu já peço também que você deixe o seu like, se inscreva aqui, se quiser seja membro, porque quanto mais pessoas fizerem isso, menos inventários eu vou acabar fazendo, tá? E aí completando, né? Eu acho que é muito mais interessante uma pessoa que realmente gosta das plantas e quer conservar as coisas, essa pessoa que tem que ir lá e falar, olha assim, olha, aqui você pode cortar e aqui você não pode cortar. Porque imagina se fosse o contrário, imagina se fosse uma pessoa que odeia aquilo, uma pessoa que não tá nem aí pra paçoca, que só tá lidando pro lucro mesmo. Daí não faz sentido essa pessoa trabalhar com corte de árvores. Mesmo gostando muito de trabalhar com conservação, trabalhar com divulgação científica, né, com educação ambiental, eu ainda faço essa parte de manejo de florestas dentro da minha empresa, né, que também é guia da floresta, visando essa gestão sustentável das florestas, né, em você direcionar o corte para um lugar ali não tão impactante, tá bom? Provavelmente eu divaguei demais, isso tudo para falar que assim, a gente tá num lugar, tá, que vai sofrer um corte, não sei exatamente ainda qual parte, tá? Cara, você tem ali um lugar que é cheio de araucária, embuia, cedro e tudo mais, e um outro lado que é assim, ó, que é uva do Japão, que é alfeneiro, que é pinos, que por mais que pareça ser uma floresta, não sei o quê, mano, é uma área super impactada. E sim, aqui no meio tem algumas espécies de micro-orquídeas que são super comuns, tem várias outras espécies que vão estar aqui no meio e que na hora que isso daqui for para baixo, né, cara, tchau. E essa daqui é uma área dessas que vai ser cortada no futuro. Mas não está previsto nenhum resgate de epífitas, e é por isso que eu vou procurar essas espécies mais comuns e que são pequenininhas e vou ali montar o meu terrário. E com isso eu vou poder, por exemplo, no caso de algumas orquídeas que são bem difíceis de fazer identificação, tipo assim, a gente acha que são os mais comuns, às vezes na hora que vai florir você vê que é uma coisa completamente diferente. Então é importante você ter a coleta para ver aquilo florescer dentro de um ambiente controlado, para aquela plantinha, aquela coleta completar o seu ciclo de reprodução, porque daí se for uma espécie diferente, eu posso coletar, prensar e tombar no herbário, né? Então também tem esse viés de conservação aí do patrimônio taxonômico que a gente teria nessa área, tá bom? Tem um detalhe, tá, pessoal? Eu não sou a pessoa que, tipo assim, eu não tô classificando a área, tipo, ó, esse lugar é bom, esse lugar tá diverso, esse lugar não tá, simplesmente por fontes da minha cabeça, tá? Existe todo um parâmetro legal que a gente utiliza, né, que são as resoluções do CONAMA, que a gente tem lá 14 parâmetros que a gente vai coletando de informações na área, escreve um relatório e classifica a área daquilo ali. E se caso tiver alguma coisa a mais, a gente pega na literatura científica, né, tipo, a gente vê que, tipo, na resolução CONAMA deu que a vegetação é em estágio intermediário, mas a gente chegou lá e viu que tinha um monte de espécie ameaçada de extinção, só que era tudo fininha, né? Daí a gente pega na literatura e fala, não, ali tem espécies ameaçadas, não pode cortar, mesmo na resolução, mesmo na legislação falando que até poderia. Né? Então cabe também a gente que tá ali ver essas coisinhas, né? E ser honesto e defender essas plantas, porque se a gente também que tá trabalhando na área, a gente liberar qualquer corte, cara, a gente não tem trabalho nunca mais, né? Porque daí o nego simplesmente vai cortar tudo e foda-se, aí acabou. Capítulo 2, materiais. Aqui começa a brisa, tá? Porque quando a gente fala de substrato, depende da planta e às vezes até da fauna ali, do bichinho que você quer cultivar no terrário. No nosso caso, que se difere completamente de vários outros terrários aí um pouco mais convencionais, né, que, como eu já disse no começo do vídeo, vem de uma linha mais esterilizada, você vai coletar um negócio que é muito volátil, que tá ali num processo de decomposição, de crescimento, é muito ativo, que é diferente, por exemplo, de você pegar uma terra vegetal prontinha ali lá na loja de paisagismo, de você pegar uma casca de pinos já ali prontinha, porque aqui a gente vai fazer um bagulho um pouco mais rupa e pode ser, por exemplo, que dê tudo errado, tá bom? Porque justamente vão acontecer coisas dentro desse terrário que a gente não tá prevendo, justamente porque a terra que a gente pegou vem de dentro de uma floresta. Não foi a mesma floresta mais ali impactada da onde eu peguei as plantas, mas sim de uma floresta mais avançada, tá bom? Eu peguei só um pouquinho ali de terra, como vocês estão vendo aí no vídeo, e já foi o suficiente
para eu encontrar muita coisa, como lesminhas, eu encontrei algumas minhocas, eu já encontrei algumas formigas, assim, um monte de coisa e umas pequenas aranhazinhas. Inclusive eu não consegui gravar muito bem elas, porque eu tava ali mexendo com algumas câmeras, eu teria que trocar a lente, mas vocês provavelmente devem estar vendo aí algum take depois de pronto já de algum animalzinho que eu acabei encontrando, tá bom? Mas se eu não encontrar, no futuro a gente vai fazer mais vídeos procurando, só você vai falar ali dentro e vem, foda-se, continuando. Em outras fontes que eu procurei sobre terrários, a galera fala bastante pra gente ter uma camada ali de drenagem, uma camada de vermiculita, né? Alguma coisa ali embaixo do terrário. Eu não achei necessário, tá bom? Eu simplesmente coloquei já a primeira camada de terra e bora. Agora, acima dela, como a gente tá falando de epífita, né? E eu quero que fique aquela, como se fosse uma casca de árvore, que tenha bastante musgo e tudo mais, eu pensei em coletar alguma casca de árvore. E aí eu simplesmente fui em mais uma floresta e eu comecei a pegar de algumas espécies, como por exemplo Curitiba prismática, tá? Que elas desplacam assim essas casconas, e só fui ali tirando uma ou outra, e cara, como era cheio na floresta que eu fui de Curitiba, eu simplesmente ia lá e começava a tirar um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e na hora que eu vi, eu já tava com esse saquinho já pronto, cheio de casca de Curitiba, e algumas outras também. Eu só tentei evitar o maldito do bugreiro, que inclusive se você não sabe o que é bugreiro, olha só esse take aí rapidinho do final de um trabalho que eu fiz no mês passado, tá? Esse monte de pipoquinho vermelho aí é na minha perna, obviamente, né? Da minha coxa ali, na minha coxa, tô ficando louco, na minha batata da perna. Todos esses pontinhos aí que você tá vendo não é carrapato, não é pernilongo, não é nada. É um negócio chamado aroerite, que é uma alergia de um tipo de aroeira que a gente chama de bugreiro, que é a Litria brasiliensis, tá bom? Se você quiser um vídeo só sobre isso daí, coloca bugreiro pra mim nos comentários, que eu acho que seria bem interessante, tá bom? Porque pouca gente conhece, tem muita gente que vai no mato e acaba sendo picada e acaba saindo todo cheio de belotinho e nem sabe que foi uma árvore que fez isso, tá bom? Lembrando, Curitiba é uma planta bastante importante, tá? Então eu fiz isso de uma forma que não machucasse a planta. Eu só fui ali e colhi algumas das cascas das árvores que já estavam caindo. Agora, uma outra parte muito importante do nosso terrário, que eu diria que se mescla ali um pouco entre substrato e plantas, né, que é o musgo. Eu fui pegando várias espécies de musgo, eu não faço a menor ideia de como identificar esse negócio, inclusive se tiver alguém que sabe identificar essas plantinhas, manda um salve pra mim aí, quem sabe a gente faz até um vídeo sobre. Mas eu peguei bastante desses musguinhos, tentando sempre assim, pegar um pouquinho de cada espaço, um pouquinho de cada lugar, né? Mas como eu já disse algumas vezes, aqui em Curitiba as florestas são bem úmidas, tá? Então eu acho que o musgo foi a coisa mais rápida e fácil de eu coletar. Enfim, se tratando de orquídeas, que são plantas que não querem ficar ali direto em contato com o solo, a gente precisa ter mesmo essa camada ali de musguinho, essa camada de casca, para que elas funcionem, para que elas peguem bem. Ah, e obviamente, né, a estrutura. Essa daqui é um aquário comum que eu encontrei em qualquer loja aí de aquarismo, tá? Tem várias que vendem, eu simplesmente procurei uma loja perto de mim, fui lá e comprei, tá? E o especial desse daqui em específico é que ela tem as bordinhas da frente curva, e eu achei que isso fosse dar um efeito interessante. Sendo bem sincero, eu acho que não mudou nada. E veja, se você tá curtindo essa parte mais do it yourself aqui do Guia da Floresta, tá? Em que a gente tá fazendo um tutorial, não é um tutorial, né? A gente tá conversando sobre o terrário. Mas enfim, se você tá gostando, já deixa o seu like, porque agora a gente tá indo pro nosso capítulo 3, montagem do terrário. E agora sim que o bicho pega. Primeiro que eu tentei pegar esse toco aqui, que é um toco de uma árvore chamada Drimys brasiliensis, tá? Ela tava tombada no mato, o motosserrista já tinha cortado ela, e eu tentei cortar ali um pedaço que fosse caber bonitinho dentro do aquário. Coloquei, deu um trabalho para recortar aquilo ali no facão, deu um trabalho para colocar, eu morri de medo de quebrar o terrário, no fim até que ficou bom, mas ocupou muito espaço e eu resolvi só tirar ela dali de dentro. Foi aí que veio a ideia de pegar aquelas cascas no fundo e fazer esses morrinhos, tá? Então a gente tem um vale no meio e a gente tem as áreas mais altas nos cantos, que é onde a gente vai colocar as epífitas que não gostam de tanta água. Se bem que assim, olha, vamos lá, é um ambiente tão pequeno, é um ambiente tão apertado que eu acho que não vai ter tanta diferença de umidade. Claro que se eu exagerar na água, ali embaixo, no meio desse vale, pode ser inclusive que as epífitas não gostem, tá? Porque elas gostam de umidade, mas elas não gostam de ficar submersas, tá? Então eu vou ter que tomar bastante cuidado com isso. Em vídeos futuros, muito provavelmente a gente vai fazer uma parte mais de identificação dessas plantas, que inclusive dá quase ali uma chavinha dicotômica de quais são as epífitas mais comuns em Curitiba, pelo menos de gênero, que aqui a gente tem cactácea, piperaceae, orquidácea, tem bromeliaceae, 2 tipos de samambaia, inclusive, daqui a pouco deve aparecer até 3, que é o tal do
micrograma, que é o cipó cabeludo, que chega a ser até uma praga. Futuramente a gente vai ter alguns vídeos aqui voltados mais para essas partes das espécies, pra gente conseguir identificar pelo menos os gêneros dessas epífitas, que provavelmente deve acontecer na sua cidade também. E uma das partes mais interessantes de um terrário, e por que que eu pensei em fazer um terrário de epífitas, né, ainda mais epífitas que foram resgatadas, né, é que você não precisa ficar aguando muito um terrário. Esse daqui, ele tinha uma tampa, só que o espertão aqui colocou a tampa na cadeira, arrumou todo o estúdio, daí foi sentar pra comer, sentou em cima da tampa, quebrou a tampa, tá? Daí agora eu tô pedindo uma outra tampa pra colocar ali em cima, ainda vou colocar um outro vasinho aqui, tá? Mas tem um papel, eu tampei com um papel ali em cima, vocês estão vendo aí no take, tá? Só pra não perder a umidade. E geralmente quando a gente pensa em tampar a umidade ali dentro, com o tanto de bicho que tem ali, meu maior medo realmente é que tudo fungue, que tudo vire mofo, que tudo vire uma loucura, tá? Quando a gente pega um terrário desses mais de paisagismo, por mais eu ter comentado que eles são mais esterilizados e tudo mais, o bom deles é que realmente você vai ter menos risco de dar errado, né? De vir um mofo ali super forte, acabar com tudo e matar tudo e todos, entendeu? Então a minha dúvida principal é que isso aconteça e a gente vai monitorando dia após dia aqui pra você. Lembrando que se você quiser ver ali o nosso dia a dia também, uma coisa mais por trás das câmeras, me segue lá no Instagram, que também é @Guia da Floresta, que vira e mexe a gente tá abrindo caixinha de perguntas pra lá, pra tirar suas dúvidas um pouco mais diretas sobre terrário, sobre várias outras coisas, e também pra você me acompanhar quando eu vou no mato aí, que aí eu vivo postando stories também, mostrando umas coisas estranhas ali bem na hora. Então, só fechando, no momento ela tá fechada com esse filme plástico ali em cima, futuramente vai chegar a nossa tampa, eu vou colocar aqui e a gente vai verificar se vai ter ataque de fungo, se vai ter algum inseto diferente que vai nascer, se vão ter plantas que não vão se adaptar, e com isso a gente vai aproveitando e afilando um pouco mais aí sobre ecologias, epifitismo, plantas, floresta, meio ambiente e tudo mais que vocês já estão ligados. Esse foi um vídeo realmente sem roteiro, um pouco mais de conversa, então ele talvez tenha ficado um pouco mais solto, talvez tenha faltado um pouco de informação, um pouco de mais, mas acredito que vocês gostem também de ouvir essa baboseira toda, porque senão vocês não estariam comigo até o final de mais um vídeo aqui no Guia da Floresta. Mais uma vez, eu peço o seu like caso você tenha gostado desse conteúdo, e se você quiser ver mais desse tipo por aqui, se inscreva no nosso canal. Isso dá muita força pra gente, e também muito obrigado a vocês que já são membros aqui do canal e que ajudam a gente com um Faz-me Rir ali todo mês para fazer isso daqui funcionar. E agora estão aparecendo mais outros 2 vídeos aqui para você continuar a sua jornada em meio a plantas, florestas, meio ambiente e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença até o final de mais um vídeo do Guia da Floresta. É nóis, tamo junto e bora salvar as nossas plantinhas de um jeito bem maneiro. Valeu e falou!